Fala, galera! Se você está aqui, ou é porque é um nerd, Alguém desesperado ou só um curioso mesmo. Meu nome é Lucas. e eu sou o Fernando, e nós apresentamos o Café com Quarks. Hoje vamos explicar o conceito de física. Onde vive? O que come? Hoje, no Café com Quarks. A palavra física tem sua origem no termo grego physiké, que significa natureza. Seu significado está sempre relacionado à palavra episteme, que, de origem grega também, significa conhecimento, ciência. Assim sendo, a física é definida como a ciência que estuda a natureza. E, como a palavra física vem do grego, temos também da Grécia o nosso grande físico Aristóteles, um dos, como podemos dizer, pioneiros da física no nosso mundo, que estudou muitas coisas, como o agente movedor, lugar natural, os quatro elementos e Além etc. de ser filósofo Cometeu também, muitos né? erros, O cara não é pouca claro, coisa, cometeu não. muitos erros. Sim, ele cometeu muitos erros, mas todo mundo erra. E Lembrando a que gente a veio. física antes era, tipo, o estudo nem era chamado de física ainda, né? O estudo Com realmente certeza. da natureza, do ao redor, era muito, como que eu posso falar? Vago, Muito vaga, não muito tinham vago. pessoas assim que reuniam dados e realmente registravam eles. Existiam muitas pessoas que estudavam astronomia, como os próprios maias, incas e astecas aqui da América, mas assim, nós não temos muitos registros. Alguns estão em línguas diferentes, mas pegando a Europa como exemplo, a gente não tem tanto registro, tipo, antes de Cristo. Sim, então Aristóteles começou essa nova era da física, cometendo muitos erros, óbvio, mas outros físicos foram arrumando esses erros e hoje em dia temos essa maravilhosa física que E aprendemos. muita coisa dos cientistas e dos físicos dessa era erraram também, e a gente vai descobrir isso só no futuro aí. Claro que hoje a gente tem muito Com mais certeza. assertividade por causa da tecnologia. Temos computadores melhores, equipamentos para medição melhores. A gente consegue fazer Então, testes hoje com muito mais eficácia por conta da tecnologia mesmo. A gente pode sem simular dúvida. muita coisa hoje, até mesmo em computadores. Então, de acordo com tudo isso que a gente falou, basicamente física é o estudo da natureza, dos astros, da matéria, dos seres vivos, da movimentação das coisas e tudo ao nosso redor. Muita gente se distancia da física por causa da matemática, né? Porque é muito cálculo, muita fórmula para decorar. O negócio. Muito trabalho para fazer. Nossa, fala pra você. Mas é necessário, gente, um pouco de matemática, sim. É uma forma da gente registrar dados e, inclusive, fazer algumas semelhanças, né? Quando olharam, que perceberam que coisas simples, tipo a distância e a velocidade. Eles observaram que, nossa, isso daqui é bem básico mesmo. A gente observa quando a gente é criança, que alguma coisa, tipo, muito rápida, ela vai atravessar um espaço, um ponto A ao B, em muito menos tempo. A gente Com não nasce certeza. sabendo isso. A gente observa e, nossa, parece uma coisa boba. Mas, assim, quando começaram a olhar e começaram a tentar medir as coisas, eles precisavam da matemática. E a física reúne esses cálculos gigantes, mas não tão difíceis se você entender bem, para demonstrar de uma maneira mais matemática e de uma maneira mais fácil E no para dia a gerar dia, às vezes utilidade também, também, né? Os radares, por exemplo, claro. precisam, eles não vão observar a velocidade. Ah, ele está mais rápido que a média. A gente consegue observar com o nosso olho, assim. Quando o carro passa muito rápido, a gente sabe que ele está acima da velocidade. Quando a velocidade é muito lenta. Então, ok, física é o estudo da natureza, ou seja, tudo ao nosso redor. A física também é dividida em duas principais vertentes, que é a física clássica, que envolve fenômenos macro, eventos gigantes, assim, grandes, macroscópicos, e a física moderna, que reúne os fenômenos micro, subatômicos, do tamanho de estudos como átomos, elétrons, fótons, inclusive o efeito fotoelétrico de Einstein, que ele ganhou o prêmio Nobel. Muita gente não sabe disso, né? Que, E que o também prêmio Nobel de querem Einstein que foi
por causa do efeito fotoelétrico, não por causa da teoria da E relatividade não da geral. relatividade. Todo mundo acha isso, Isso. né? A gente pode lembrar também do famoso filme do Homem-Formiga, O Mundo Isso, Subquântico, verdade. Subaquântico. Não tinha pensado nisso. Lá é tudo física moderna. Isso, tudo física moderna. E agora, Marvel é física moderna e física clássica também. Uma formiga fica gigante também. Eles vão para o espaço. Beleza. tudo junto. Física E é uma o lindeza. efeito fotoelétrico, se você não se ligou, fótons, elétrons. A gente vai ter um episódio só sobre isso depois, então fiquem ligados aqui. Acompanhe nosso canal no A gente tem YouTube. um canal no YouTube, a gente Acompanhe tem nosso... o Instagram também. Deixaremos tudo aí para vocês Qual que é o verem. nome do arroba do Então, Instagram, Fernando? nossa arroba é café underline com underline Ó, tá mais quarks. difícil que uma fórmula física esse nome aí. Você entendeu o nome, você Oh, vai conseguir lembrar. quem que inventou esse nome? Quem Eu inventou, né? acho Quem isso que foi o fino. gênio por trás É. dessa ciência? Então, voltando aqui para o assunto, vamos falar das principais áreas da física clássica e depois vamos para a física moderna. Vai lá, Lu. Beleza, a física clássica ela se divide em outras vertentes. É claro que você não precisa decorar, mas sim entender para que serve cada uma delas. A mecânica, que é responsável por estudar o movimento das partículas, como e seus meios contínuos, como fluidos. Por exemplo, a água, o movimento da água, né? A velocidade que ela cai, e outros fluidos também muito mais complexos, dizemos assim. A gente tem fluidos elétricos também, que aí une a mecânica, né, com a ciência dos elétrons. Então, a física clássica, ela não está só presa a ela. Ela se une também com a física moderna. Com certeza. E a física mecânica, assim, podemos dizer que ela se subdivide em cinemática, dinâmica, estática, que mais? Hidrostática e etc. A cinemática, por exemplo, é o estudo do movimento sem levar em conta suas causas. Estuda conceitos como deslocamento, velocidade, aceleração e essas coisas bem legais para quem gosta de um pouquinho de adrenalina Adrenalina. relacionada à velocidade. E a cinemática é a que mais E a está dinâmica, presente Lu? no nosso dia a dia, né? Com certeza. Velocidade, a Vemos gente está em constante movimento, né? isso. Dinâmica, estudo das forças, torques e formas de energia relacionadas à geração dos movimentos de translação e rotação. Estuda também conceitos como movimento linear, momento angular, energia mecânica. E ainda ela subdivide, gente. Calma aí, vamos lá, vamos recapitular. Ou seja, ela estuda as formas, suas movimentações, como a elerodinâmica, que são os elétrons se soltando de lugar, dizemos assim. E ela subdivide em dinâmica dos fluidos, como hidrodinâmica, entre outras. Então, mais uma vez, a gente tem a presença da física clássica se unindo com a física subatômica. Ela não está só presa. A hidrodinâmica, a gente precisa entender da composição do elemento, que entra no subatômico e tal, que entra em química também, né? Sim, com certeza. Então a física clássica e moderna estão em constante, como eu posso Ligação. dizer, junção, né? E também dentro da física clássica temos a estática, que é o estudo das condições de equilíbrio inerentes ao corpos extensos. É uma área de, como posso dizer, conhecimento vastamente aplicada nas construções civis do nosso dia a dia. Trata de conceitos como centro de massa, centro de gravidade, equilíbrio rotacional, equilíbrio translacional, tipos de equilíbrio e outras coisas que são mais avançadas. Avançadas também. E tem como de subdivisão os estudos de fluidos em situação de equilíbrio, chamado de hidrostática. Beleza, então estática. Estática também está muito presente no nosso dia a dia, e por causa das construções civis, né? A centro de massa é muito usado para quem gosta de Fórmula 1, avião, tem muito essa coisa do centro de massa para a gente ter mais velocidade. Ou seja, a física está em todo lugar, gente. Claro, se a gente não soubesse do centro de massa, os nossos ônibus, na primeira curva, iriam tombar. Exatamente. A gente precisa, para quem quer fazer engenharia, eu tá fazendo engenharia, não sei,
ver muito disso, porque tudo precisa estar em equilíbrio. Com certeza. A eletrostática e a eletrodinâmica estudam os eventos elétricos, estáticos e dinâmicos. Ou seja, a gente estuda o dinâmico, que é a dinâmica realmente, né? O movimento que eu falei de eletrodinâmica, e o estático, que o Fernando acabou de falar. Abrange muitos conceitos como carga elétrica, potencial elétrico, campo elétrico, magnetismo. Para quem não sabe, magnetismo é um evento orquestrado por elétrons, né? Eles estão ali. Com certeza. Então a gente pode falar que Sem elétrons você não estaria estática, ouvindo esse podcast. é verdade. E a gente pode falar que a estática e a dinâmica clássica, juntada com os elétrons, formam tudo isso que a gente conhece como carga elétrica, que a gente vê também nos raios, o magnetismo dos ímãs, e muitas outras coisas. A corrente elétrica, que a gente faz os circuitos. Exatamente, nossa, tá em todo lugar. Além dessas subdivisões que a gente está fazendo, como eletrodinâmica, também tem a termodinâmica, que acho que você já fez a relação termo, calor, que é o estudo basicamente, por exemplo, como que a gente tem o calor, né? Beleza. Temos a termodinâmica clássica. Que tem como base a termologia e a calorimetria. Termo, calor. E estuda... Fizeram a relação? Sim. Se eles não fizeram, é porque eles estão mudando, acho que se perderam. Foram pensar sobre outra coisa, né? Tô ignorando, tô só ouvindo. Não bola? Boia não, beleza, boia agora não. Pra... Então, beleza. Da situação de equilíbrio por meio de medidas de propriedades macroscópicas, como pressão, volume e temperatura. Isso. E ela é utilizada para explicar as trocas de energia por meio das leis de termodinâmica, que envolvem conceitos de, como exemplo, temperatura, calor, entropia e outras Então, coisas. mais uma vez, a termodinâmica está presente. Quando um objeto esquenta, a gente está unindo o conceito de eletrodinâmica com o conceito de termodinâmica. Porque tem a resistência dos elétrons de passar um lugar que gera calor. Tudo isso a termodinâmica estuda. Então, tudo está relacionado entre si. Cada coisa leva a outra. Para você tomar aquele seu banho quentinho, você precisa da termodinâmica. Exatamente, que é a resistência dos elétrons, de novo, né, na resistência. Agora, Fernando, quando você acha um elétron e leva ele para casa, qual que é o nome dele? Esse daí eu não sei. Elétron doméstico. Nossa, você é piadista, hein? Não, então calma aí que eu também tenho um. Então eu tenho uma para você também, né? Que você tá nessa piada. O que o próton disse para o elétron? Hoje você está muito negativo. Nossa, tá tão piadista também. Vai, voltamos pro conteúdo, pra quem não pessoal. entendeu a piada do elétron aqui. Aí, do próton e do elétron, o próton ele tem carga positiva e o elétron carga negativa. Explicar piada é sempre uma coisa horrível, né, gente? Mas aqui estou eu. Exatamente. Você tem que entender. Perder a graça, né? E falando dessa rapidamente da eletrostática, né? Esse negócio de elétron que a gente falou, as descargas formadas durante as tempestades elétricas são grandes correntes elétricas que se propagam pelo ar. O legal é como elas se formam, né, gente? Tem tudo isso. A física é sempre você se perguntar o porquê do porquê do porquê. Por que tem o raio? Isso. Porque são cargas elétricas. Mas por que tem essa carga elétrica, entendeu? É sempre o porquê do porquê do porquê. E aí, se a gente se perguntar da onde que vem o raio, aí a gente descobre que vem dos elétrons. E da onde vem os elétrons? E aí é constante, é sempre assim. E até um ponto que a gente não chega a um momento que não soubemos a resposta ainda. Estamos estudando... Estamos não, né? Os grandes cientistas e físicos estão estudando ainda partículas menores que o quark. Exatamente, existem. Temos também a ondulatória, outro estudo da física clássica, que foi muito estudado por Newton, gente, que é a óptica geométrica, a luz, basicamente, né? A propagação das ondas eletromagnéticas e acústica, ou seja, o som, a luz, basicamente tudo isso e os fenômenos que são gerados por essas ondas. Como reflexão, né? O espelho que você tem aí, refração, interferência,
difração. Então, é basicamente ondas. A luz é uma onda, o som é uma onda. Então, a gente tem diversas ondas. E não, a gente não surfa nelas, tá, gente? Vocês não brisam, hein? Vocês não brisam nas ondas Vocês estão tudo aí no eletromagnéticas. surf da Havaí e a gente está aqui explicando. E agora a gente vai Física para a moderna. famosa física É claro moderna. que tem mais vertentes da física clássica, só que a gente falou as principais aqui. Física moderna não é porque ela é nova, gente, tá? Ela foi estudada mais, começou os estudos mais recentemente, mas a gente continua estudando as clássicas ainda, beleza? A gente continua no estudo aí, só que a gente está chegando em pontos tão pequenos que parece que a gente só tem a física moderna, mas não é assim. A física moderna é o pequeno, então, é o microscópio, ou seja, átomos, efeitos fotoelétricos, como eu disse do Einstein, né? E temos duas grandes mentes brilhantes que Einstein e Stephen Hawking. Além de Marie Curie, gente, que estudou a radioatividade, a gente não pode esquecer dela. Ela foi a que Claro, começou, né, vamos esse dar negócio empoderamento. de que realmente popularizou esse estudo radioativo, né, da radioatividade, que são eventos de átomos que são voláteis, né, que eles não estão necessariamente certinhos, assim, dizemos assim. Para vocês terem ideia, Marie Curie doava ou dava a sua vida tanto para o trabalho que ela morreu por causa dos seus estudos, de tanto raio-x que É ela claro, né, recebeu. gente? Ela teve Esse câncer. nível de radioatividade aí. Então, ela deu a vida pela ciência E e muita gente esquece agradecemos dela. a Isso que é incrível, assim, né? Foi uma ótima cientista e o pessoal simplesmente ignora. a mulher do Einstein ajudou muito ele na É, teoria da o relatividade crédito geral. realmente deveria ir muito para ela e não só Einstein, assim, né? Um pouco disso. Tivemos a física Katherine Então, Johnson, do Estrelas Além do Tempo, né? Do filme que teve, que ela foi a física que foi responsável por isso. mandar o homem à Lua. E até então É. tinha sido ignorado ela, né? A física moderna estuda também corpos que se movem em velocidades relativísticas, ou seja, próximos à velocidade da luz. Isso é interessante, porque Newton falava que tinha alguma força que puxava, né, as coisas para baixo, né, os objetos, assim, a gravidade. Existia alguma força que puxava. Em Einstein provou que não, né, com a teoria da relatividade geral. O Newton defendia a gravitação universal, né? Isso. Mas é porque Einstein estudava coisas muito rápidas e muito pequenas, ou seja, nem dá para a gente comparar tanto o estudo que Newton fez de coisas indo no máximo a 50 quilômetros, né? A 100 quilômetros, no máximo. Não sei se um cavalo chega a isso. Acho que nem isso um cavalo chega. Chega? Então, Einstein mexia com os pocotó muito mais rápido, a luz, que é uma coisa que. Ué, os pocotó, os cavalinhos do Einstein era muito mais rápido, eram fótons, né, gente? É a luz. Não existe nada mais rápido que a luz. E aí ele descobriu outras coisas e a gente vai explicar isso mais aprofundadamente em outro episódio. Albert Einstein também ganhou o prêmio Nobel de Física pelo efeito fotoelétrico dele. É o que permite que a gente tenha painéis solares hoje. E esse efeito fotoelétrico é basicamente a luz que é capaz de tirar o elétron de um corpo. Isso é bem avançado, mas a gente pode trazer mais A gente vai aprofundado daqui a um trazer, tempo. e aí a gente tem que explicar um pouco dos conceitos de condutores, né? Que entra um pouco mais em química, né? Que existem os chamados semicondutores, que é o principal é o silício. E aí a gente vai entrar mais aprofundadamente e tal. Beleza. Além dessa divisão, temos outros estudos derivados da física, como a biofísica, que se relaciona diretamente com o estudo das ciências biológicas, entre outros. E a astrofísica, que é o estudo dos astros, o que permitiu, assim, a gente. É um estudo bem longo que envolve astronomia e tal.
que foi muito estudado por maias, pelas civilizações, pelo Egito, além de massa, gravidade, que foi uma das coisas propostas pela relatividade geral de Einstein, além do estudo do planeta e astrofísica, né, ela está diretamente ligada com a astroquímica, que envolve a composição de planetas, estrelas, e assim, é uma comunicação muito legal entre a física e a química, né? A gente estuda os raios de luz e Sim, a consegue gente vê descobrir o negócio, gente. a astrofísica, a gente pode ver como estudos básicos, como rotação, translação e A essas gente coisas. tem calcular a rota de meteoros, né? De meteoritos, de cometas, a gente Isso, sabe quando que vai vir aqui de novo. muitas coisas do espaço mesmo. As luas de Júpiter e a interferência gravitacional que elas causam, ondas gravitacionais, muita coisa, né, gente? Então, pelos exemplos que vocês ouviram a gente falando, tipo do chuveiro, que envolve física termodinâmica, outras coisas como a velocidade, agora que a gente falou da translação e rotação que a gente aprende lá no ensino fundamental 1, vocês percebem que a física está Ou presente no seja, a nosso gente dia a já dia. estudava física antes de E realmente estudar física, olha que engraçado. somos físicos natos desde nascente. Exatamente. A física tem muito da observação, né? Toda a ciência tem muito da observação de vocês, sermos observadores. Sim, e então, por causa disso, a gente precisa estudar física para entender o mundo ao nosso redor. E em uma perspectiva micro e macro, que é a física A partir, moderna e né, clássica. dessa visualização do macro e do micro, a gente começa a ter perspectivas diferentes assim do mundo. Quando a gente pensa uma estrela, a gente não pensa mais naquele negócio de Assim, maior que o isso, Sol. o Sol é uma estrela, né, gente? E Só para vocês lembrarem, né? a estrela mais próxima da gente, por isso que ele parece ser a maior, mas Não não é. é, tem muito maiores, tem muito menores também. E a gente começa a observar, tipo, a gente sabe átomos, a gente... Então, o átomos também está ligado à energia Exatamente, que a elétrica, gente né? Que a está gente no dia a estuda os dia, né? elétrons, prótons. Vamos trazer um episódio aqui só sobre Ainda isso, tem para a muita gente. coisa pela E tem frente, muita coisa, galera. Então fica com a gente aqui e com vamos lá, né? certeza. Então, a física está no nosso dia a dia, como falamos, e é importante para diversas coisas. Para quem quer seguir ramo também, aí é muito mais aprofundado, né? Você não precisa, a gente não precisa saber calcular a rota de um foguete sendo um escritor, mas entender o que é mais ou menos é interessante demais, assim, o estudo. E para quem quiser realmente seguir a área, Você já é ouviu? aprofundar, né? Então, como a gente está falando de astronomia, você sabe por que as estrelas não Porque fazem miau? astronomia. Ah, essa eu sabia. Ah, isso daí é Vambora. fácil. Devia ter falado. Mas é isso, pessoal. Hoje o nosso assunto principal foi a física em si, a explicação, definição, O que de onde é, veio, pessoas que por que ela é estudaram, o que importante? é, Por que é faz o importante a gente estudar física, né? Sigam lá, fala aí de sim. novo, arroba. O arroba é café, underline, com, underline, quarks. E só para complementar uma coisa aqui, você que não quer estudar física, estude. Porque para que você não fale, me dê 500 Ah, tem gramas isso, a gente já vai entrar de... nesse negócio aí. Quando a gente chegar em É, unidades, né? Tem a unidades de exatamente do medida. sistema internacional e tal, por que, que os Estados Unidos é rebelde. A gente vai explicar tudo isso. Claro, a Libéria e essas Libéria. coisas. A Libéria Mas é, é isso, é uma libélula? pessoal. Eu não sabia disso, não. Ah, vá, Lucas. Pessoal, então, ó, rapidão, ó, vou desenvolver aqui, ó, rapidão. Desenvolve aí, Ó, desenvolve. tipo assim, ó. Se liga, mano. Mandando a rima que incendeia. Rimando melhor que leque da Quem? O leque aldeia. da Mano, aldeia. chego no repente. Ó, você tá me Beleza, atrapalhando. segunda função. Deixa eu Desenvolve. desenvolver aqui, vai. O pessoal vai querer te expulsar do Cara, podcast, assim. Vai, vou começar de novo. Deixa eu tentar vai. lembrar como é que eu fiz. Mandando a rima que incendeia. Rimando melhor que leque da aldeia. Mano, chego no repente. Fique com a gente. E iremos explicar para você
essa matéria, difícil de se entender. Então escute, não se assuste. Nosso podcast irá mudar a sua forma de encarar a física e passará a visão de que a física é tudo de bom. Exatamente. Bom, aprenda português. Tudo de bom para rimar, né? Não vem falar nos comentários que eu deveria ser mais e melhor, tá? É importante também escutar. Se falar isso, a gente vai te dar um banner. A gente vai te dar um banner, beleza? Vai, agora você finaliza. Galera, aí. Então, foi isso. Foi muita informação. Se precisar rever esse podcast, perdeu alguma coisa, volta, anota. Sim, deixa eu falar aqui rapidão, Lucas. A gente vai postar toda terça-feira, se possível, no nosso canal no YouTube, que é Café com Quarks, no Spotify e outras plataformas que aceitam podcast. E também temos nossos Instagram. Só pesquisar lá. Café com lá, Quarks né? já aparece. Nem precisa colocar os underline, se eu me engano. Nem precisa por underline. Ninguém tem esse nome bonito. Exatamente. Que a gente criou. Você vê, né? Mas é isso, pessoal. Deixem lá nos comentários do vídeo do YouTube, no Instagram, o que vocês querem ver. É sempre bom aí. Também pesquisar mais coisa afora, muito. Né? Aprofundar mais, é super interessante, porque aqui é bem resumido com uma linguagem mais fácil, para você ter uma base para realmente estudar coisas mais aprofundadas. Existem muitos artigos na internet, o próprio artigo de Einstein, da relatividade geral, tem traduzido em algum site aí, é só pesquisar. Cara, tá falando de artigo científico. Claro. Aí sim, hein? Oxe. Mas é isso, pessoal. Nos próximos episódios a gente vai falar de coisas mais focadas. Esse foi só um episódio introdutório. Temas. E assim por diante. Isso. A gente abrangiu muita coisa, mas é assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Nos dá força lá no Instagram. E é nóis, pessoal. Falou, até a próxima. Falou, galera. Até o próximo episódio.